Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner aqui do Café com Nerdices. O vídeo de hoje é uma promessa que eu fiz pra vocês lá atrás, quando eu gravei um vídeo contando a história do verdadeiro Conde Drácula. Eu prometi que ia trazer pra vocês um vídeo falando da história do primeiro vampiro. Então, bora lá! Bom, então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho, para não perder mais nenhum vídeo nosso. Essa história se passa muito tempo antes do Conde Drácula. E se acredita que o primeiro vampiro é Caim. Sim, Caim, filho de Adão e Eva. Para quem não conhece, Caim foi punido por Deus por ter matado seu irmão Abel. Caim matou Abel porque as suas oferendas não eram aceitas como a do seu irmão. Então, um dia, de tanta raiva e inveja, Caim golpeou Abel com uma pedra, até que o seu corpo tivesse todo tomado por sangue. E assim Caim foi considerado o primeiro assassino da humanidade. Nessa punição, Deus deu a Caim uma marca para que ele fosse identificado como um assassino. E ele tivesse que vagar por toda a eternidade, sem poder ser morto e também não morreria por causas naturais. Ele também não poderia contemplar mais a luz do sol. Por onde ele passasse, plantas e coisas vivas morreriam e a terra não ia mais lhe fornecer alimento. Ele não poderia mais se alimentar nem de frutas e carne. Por ter derramado o sangue do seu irmão, então ele sentiria uma sede de sangue insaciável. Essa seria a sua única forma de alimento. Depois disso, Caim foi viver em Nod. Nod pode significar a abreviatura para Nimrod. É uma terra do Oriente Médio, vizinha da Turquia, do Irã e da Síria. O real destino de Caim, na Bíblia, é meio incerto. Tem 2 livros que dizem que ele morreu. Em um livro diz que ele levou uma flechada. No outro livro diz que a casa dele desabou sobre ele e ele morreu. Apesar dos 2 livros dizerem que ele morreu, tem essa divergência na informação. Então fica aí essa dúvida sobre a real morte de Caim. Então daí que surge a ideia de que Caim é o primeiro vampiro. Essa história diz que lá em Nod, Caim conheceu a Lilith, que também foi expulsa do paraíso. E essa ensinou ele a usar magia. Segundo a Bíblia, Lilith foi criada junto com Adão, então eles eram seres iguais. Porém, Adão tinha alguns direitos que Lilith não tinha. Um dia ela questionou isso. Então ela acabou fugindo do paraíso. Quando isso aconteceu, Deus mandou 3 anjos buscarem ela de volta, pedindo para ela abrir mão desses direitos. Só que ela não aceitou. Por ela se achar um ser igual a Adão, ela achava que ela deveria ter os mesmos direitos que ele. Então Deus jogou uma maldição nela, em que 100 filhos dela iriam morrer por dia enquanto ela não voltasse para o paraíso. Então Lilith começou a parir demônios e começou a viver na escuridão. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais da história de Lilith, deixem aí nos comentários e depois eu trago um vídeo contando direitinho os detalhes, tudo que tem sobre ela, tá? Com todo o conhecimento que ele adquiriu com Lilith, Caim construiu uma grande cidade. Só que ele vivia sempre triste, pois o tempo passava e todos morriam e ele ficava. Então ele cansou de viver sozinho e resolveu criar outros seres como ele. Foi aí que ele começou a criar os vampiros. A história diz que inicialmente ele criou 3 vampiros e ele os considerava filhos dele. Esses 3 vampiros continuaram a se reproduzir e deram 7 netos para Caim. Com isso eles começaram uma grande linhagem de vampiros. Uma coisa curiosa sobre essa história é que não explica exatamente como Caim criou esses vampiros. Se ele usou magia ou alguma coisa que ele aprendeu com a Lilith, ou foi como a gente conhece aquele modo clássico de morder o pescoço, né? Essa parte não tem uma explicação, mas inicialmente foi assim, ele criou os 3 vampiros e esses criaram mais 7. Então veio o dilúvio e acabou matando grande parte dos vampiros. Caim achou que isso fosse a fúria de Deus voltando contra ele novamente, então ele ordenou que os vampiros parassem de se reproduzir e só usassem os humanos por alimento próprio. Porém os netos de Caim acabaram matando os pais, porque eles não aceitavam viver desse jeito, né? Ficar nas sombras, né? Vivendo escondido. Caim então desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Os seus 7 netos então se espalharam pelo mundo e começaram a criar clãs e famílias com diferentes características e poderes. Esses clãs começaram a guerrear, começaram a brigar por território e por poder, para ver quem seriam os vampiros mais fortes. Caim então voltou e acabou com essa guerra, fez todos eles pararem. Porque mesmo ele odiando Deus, ele ainda tinha medo. Então ele não queria que Deus soltasse outra maldição em cima dele. Ele achava que Deus tinha feito o dilúvio de novo porque ele tinha criado os vampiros. Assim os vampiros restantes se espalharam pelo mundo, ficaram vivendo na sombra e acabaram se alimentando dos mais distraídos. E esses são os vampiros que nós conhecemos até hoje.
Caim então sumiu de novo, mas dessa vez definitivo, e não se sabe o que aconteceu com ele. Bom, agora eu vou indicar para vocês 2 livros que têm essa história. O primeiro é de uma escritora brasileira chamada Georgina Cavendish. O livro se chama Caim, o Primeiro Vampiro. Esse livro é um romance fictício que traz a interpretação dela sobre como Caim viveu depois dele ter ido para Nod. Esse livro conta também como que foi feita essa criação dos vampiros, como que Caim começou a fazer isso. E ela também tinha o objetivo de fechar essa lacuna que existe sobre a origem mesmo do primeiro vampiro, de como que ele surgiu de verdade. Então ela criou essa história com a visão dela, uma interpretação dela. Um outro livro que contém essa história é o livro de Nod. Esse livro foi criado para o jogo de RPG Vampiro à Máscara. Ele tem basicamente o mesmo objetivo do outro livro, que é explicar a origem dos vampiros, mas também dá um pouco mais de características e variações para eles. Isso tudo pode ser usado para desenvolver as histórias do jogo. Bom, essa história parece maluca, mas para mim pelo menos ela faz muito sentido. O que vocês acham? Essa história é maluca demais ou realmente tem um sentido nela aí? Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre isso tudo. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tema, se vocês quiserem mais informações sobre vampiros, também comenta aí, curte o vídeo, porque depois eu posso trazer mais coisas para você, porque eu tenho muito assunto para falar sobre isso. Tem muita coisa que eu posso trazer aqui, muitas curiosidades, histórias, inclusive outros relatos de vampiros reais, não são ficção. Ou então, de novo, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. É isso aí, valeu!